Boa noite a todos, gente. Começar do começo, né? Aproveitando a deixa desse filme aí, é que fala da questão de seja você um milagre, né? Quantos você tem? Inveja. Não doía nada com 18 anos. Então, com 18 anos eu estava lá na freguesia do Ó, no meio daquele povão todo, fugi umas 2 vezes do catecismo, só queria saber da mulherada, tal, estava tentando uma faculdade, não sei o que, entrei, sei lá o que eu estava fazendo lá, e eu fui, fiz, né? E a vida vai, e a gente fica meio longe de Deus nessa época de 18 anos, né? Não quer saber de nada, só queremos saber das sensações que o planeta dá. Ganhei carrinho de mamãe, não sei o que lá, tudo pra caramba, mas mesmo assim me divertia. E a gente vai vendo, eu estava até vendo esse filme e pensava assim nos meus ídolos, né? Aquelas vidas sensacionais que a gente vê nos cinemas, até nas novelas, os personagens, né? Eu, às vezes, quando estou com a Débora do lado, que ela foi assim, Mulher Maravilha, e ela fala assim, eu acho o máximo quando eu vejo a mulherada dando na cara dos caras, começa a mulher dar. Quer dizer, é a vontade que ela tem de bater em muita gente, talvez até em mim, não sei, né? Mas a gente fica se projetando nessas coisas que o mundo nos traz, não é verdade? E a questão de Jesus, quando a gente começa a entrar nessa coisa de o que eu estou fazendo aqui, o que eu sou, para onde eu vou, tal, e aí começa a buscar algumas informações e Jesus entra na nossa vida, aí você começa a analisar o que esse camarada está falando para você, os seus ensinamentos, os seus princípios, aí você fica juntando uma pecinha aqui, uma pecinha ali, e as coisas começam a sair aquela nuvem na frente, daquelas ilusões, você começa a construir alguns conceitos novos. E aí aquela coisa do ídolo que está lá fora, você começa a voltar e a prestar atenção no que você né? No que você está fazendo da sua encarnação. Então você começa a ter essa reflexão, essa autoanálise. E aí você vai ver os amigos do lado também que estão na mesma dinâmica de pensamento, de autoanálise, e você começa a perceber que a vida, na verdade, é um caminhar solitário. Apesar de você estar vivendo um número 7 bilhões e meio de pessoas, né? Eu costumo brincar nas palestras, o caixão só tem vaga para um. Você nasce, né? Na barriga da tua mãe é difícil você ter um irmãozinho junto. Você vem sozinho e vai embora sozinho. Aí você fica pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou me virar? Aí eu fico projetando esses ídolos do cinema. Se eu alimentar isso até o final dos meus dias, perdi meu tempo, como o rapaz falou. Eu estou cometendo um suicídio, eu estou matando os segundos que Deus me deu aqui na Terra. Então a gente começa a pensar um bocadinho nessas coisas, nesse comportamento. Aí vem a pergunta, quem poderá me ajudar? Se eu tiver a sorte de ter um pouquinho de cabeça, de análise dos fatos, um pouquinho de lucidez, eu vou buscar caminhos que me tragam informações que me dão um caminho, um caminhar mais seguro. Eu já passei por várias representações religiosas até chegar na doutrina espírita, né? E assim, eu quando abraçava uma coisa, eu ia até o fim mesmo, até a gente se deparar com uma outra verdade que às vezes esses outros segmentos nos mostravam, e aí eu me desiludia, até que um dia eu me apresentaram à doutrina espírita. E dentro dessa linha de viver, né? A gente começa a estudar, e aí vem a questão, como é que eu vou aproveitar e assim, como é que eu vou assimilar todos esses conhecimentos? Porque assim, a doutrina espírita, ela vai trabalhar exatamente a
filosófico. Né? Você vai buscar conhecimento, credos que vão modificar aquilo que você já pensava. Então aquele cara lá da freguesia do Ola com 17, 18 anos, eu estou longe da câmera, né? Você está fora há mais tempo. Tudo bem. 17, 18 anos, aquelas crenças, aquelas coisas, todas terão de ser modificadas, porque aquela vibe que eu estava vindo, eu não ia durar até os 40 anos. Então as coisas foram se modificando, se modificando. E aí a gente percebe o seguinte: dentro da doutrina, a gente aprende que a oração é um grande método de amparo pessoal. E uma das vertentes da oração é exatamente o ato de pedir a Deus, né? Eu entro na adoração, eu tenho o pedir e tenho o agradecimento, né? São esses três frentes. Mas dentro da parte de pedir a Deus alguma coisa, pedir ao Pai um auxílio, Emmanuel, nesse livro Palavras de Vida Eterna, ele tem um capítulo lá, que é o capítulo chamado Socorro e Concurso, que vai nos direcionar algumas coisas importantes para que eu saiba pedir. Emmanuel, para quem não sabe, foi um dos espíritos que trabalharam com Chico Xavier. Ele é responsável, um dos responsáveis por alguns conhecimentos dos espíritos nobres para os encarnados, junto com André Luiz e muitos outros. E ele narra em alguns dos seus livros que ele utiliza uma parte do seu tempo para estudar os evangelhos junto a um grupo de espíritos mais evoluídos. Ele se considera na escola o mais infantil deles, e ele trouxe parte desse conhecimento para esse livro. E esse livro ele pega trechos dos evangelhos e faz uma reflexão em cima. E ele vai lá no capítulo 8, versículo 5 de Marcos. Vocês se lembram daquele momento que eles estavam com a multidão reunida lá no Sermão da Montanha? E eu acho que o sermão já tinha acabado e tal, e os discípulos falaram para o mestre: olha, precisamos mandar esse povo embora. Aí Jesus falou: mas está todo mundo com fome, como é que faz? Manda eles embora. Aí Jesus: não, vamos dar de comer para eles. Aí Jesus faz uma pergunta para os discípulos: quantos pães tendes? Né? Os discípulos dizem: não, mas tem um pouco de comida. Aí Jesus pergunta: quantos pães tendes? Emmanuel começa a falar o seguinte: observemos que o Senhor, diante da multidão faminta, não pergunta aos companheiros de quantos pães necessitamos, mas sim de quantos pães tendes. A passagem denota a preocupação de Jesus no sentido de alertar os discípulos para a necessidade de algo apresentar a providência divina como base para o socorro que suplicamos. Duas observações importantes. Emmanuel, ele fala assim: Jesus nunca perdeu uma única oportunidade para ensinar, nunca. Então, em vez de ele falar assim: cata lá traz os pães e os peixes que eu vou dar um jeito aqui, vamos distribuir. Não, ele pergunta para os caras: quantos pães tens? Para quê? Para que hoje nós analisemos essa frase uma profundidade que ela merece. Então a segunda observação que Emmanuel faz é exatamente isso. Olha, Jesus, ele alerta assim: para que a providência divina possa agir em nossas vidas, eu tenho a necessidade de apresentar alguma coisa a ela. Por exemplo, vamos supor que eu queira parar de fumar. Então eu vou lá e rezo: Senhor, por favor, me ajude a parar de fumar. Mas o meu maço de cigarro está lá em cima. Eu não fiz nenhum gesto de não comprar mais. Eu não joguei fora o cigarro que eu tinha. Quer dizer, eu não estou pedindo para que Deus me ajude a lidar com a vontade, porque eu ainda estou mantendo a vontade bem pertinho de mim. Eu quero parar de beber, mas na minha casa eu tenho um bar maravilhoso que eu gosto de receber os amigos.
Gente, se o seu processo grave é com álcool, como é que você vai manter um bar dentro de casa? Ah, mas é para dar para meus amigos. Criatura de Deus, se você tem fraqueza com esse tema, você não pode ter dentro da sua casa. Você vai ver os seus amigos ficar bebendo, você vai ficar assim, ó, com aquela cara de tábua. Não vai conseguir, cara. Não vai, não tem jeito. É difícil, né? Então, Emmanuel fala, preocupação de Jesus no sentido de alertar aos discípulos para a necessidade de algo apresentar à providência divina como base para o socorro que suplicamos. Eu vou para a câmara de passe. Ah, eu tenho dor nas pernas. Está aqui um exemplo, ó. A parte dela, quantos quilos foram embora? 40 quilos a menos. Há um ano está nessa luta? Então, agora vamos supor que ela tem essa baita dor e ela continuasse com os... Eu acho que ela não daria mais. Entendeu? Então, há um processo da criatura encarnada buscando ajuda. Quer dizer, vamos ver o que Jesus faz aí. O mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. É óbvio, se ele quisesse fazer o peixe aqui na hora, um cara que se entortava, grudou a orelha do soldado lá quando o Pedro cortou com a espada, sei lá o quê, ele poderia facilmente fazer do fluido universal aparecer peixe o que quisesse, né? Mas ele não fez isso. Ele partiu do exemplo para depois trabalhar. O ensinamento é precioso para a nossa experiência de oração. Não vale, Emmanuel coloca, né? Não vale rogar as concessões do céu alongando mãos vazias, com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção de que carecemos, apresentando em nosso favor as possibilidades, ainda que diminutas, de nosso esforço próprio. Gente, se eu ajoelhou, pediu, Pai, me ajuda. Meu Deus, aí Jesus fala, né? O Pai que alimenta, até o verbo não vai preocupar com você? Óbvio que vai. Não tenha dúvida. A hora que uma oração sai lá daqui, em direção às camadas mais altas, a luz que se acende e automaticamente nos liga a quem está sob nossa, aliás, a quem nós somos responsabilidade. E aí nós seremos, na medida do possível e além do mais do necessário, atendidos, né? Esse ano, na minha turma de preparatória, nós tínhamos acho que 10 alunos. E no final do ano, um dos alunos falou: Francisco, você falou a respeito de um problema que você tem de tua natureza. Como é que você fez para lidar, ou como é que você está fazendo para lidar com esse problema? Né? Que a gente falou muito do autoconhecimento na preparação, não é isso? Quando a gente detecta um problema, como é que rola? Rola assim, meu amigo. Deus é obsessão, para me ajudar a tirar os urubus que ficavam, desculpa, urubu não é a palavra, né? Os irmãos que ficavam em volta me apurrindo na cabeça. O afastamento, já falei, pronto, não tem como voltar atrás. Está gravado. Água fluidificada, né? Muita conversa com o plano espiritual, com os espíritos responsáveis pela casa, hein? E uma contenção danada dos impulsos que eu tenho dentro de mim. Estou curado? Conversa mole. Está sob controle. Junto com isso, eu fui lá na biblioteca, captei todos os livros de Chico Xavier que falavam sobre o tema. Li todos. Está resolvido o problema? Conversa mole. Tenho mais armas para falar assim, não, isso não é legal. Isso não está certo. Vou tentar não fazer. E assim que funciona. Kardec vai lá para os espíritos e fala assim: escuta, meu, eu tenho um vício. É fácil me libertar dele? Os espíritos falam: é a maior facilidade da paróquia. O problema é que vocês aí na Terra só falam que tem essa vontade da boca para fora, não está no coração. Aí Kardec pergunta para eles assim: o que vem primeiro, o desenvolvimento intelectual ou o desenvolvimento moral? Os espíritos respondem: primeiro o intelectual,
depois o moral. Aí mais tarde eles vão falar sobre a fé raciocinada. Por quê? Porque, gente, nós somos rebeldes. Uma palavra suave. Nós somos os piratas que não estão muito afim de regras. Essa é a nossa verdade. Então a gente busca a espiritualidade. O que eles estão fazendo nesse instante? Você coloca no YouTube lá, palestra espírita, tem uns 15 caras excelentes fazendo palestra o tempo todo. Aí você fala, meu Deus, esses caras devem ser anjos. Não são. São criaturas que adquiriram, estão lutando para adquirir a bagagem intelectual. Por quê? Porque a hora que eles perceberem os seus vícios e colocarem eles cara a cara com essa bagagem intelectual, eles vão ter um peso maior na hora de deliberar se eu faço ou não um determinado vício. Por quê? Eu vou começar a medir as consequências. Hoje, Papai do Céu nos dá assim uma baita de uma colher de chá, porque ele fala, fulano, se você faz isso, as consequências assim, assim, assim. Mas como é que ele fala isso? Tem 410 livros que Chico Xavier psicografou, romances, tudo quanto é jeito, dizendo personagens e suas consequências, né? E vamos nesse processo, assimilando conhecimento. É que nem quando você tem uma criança e fala, menino, não soube ainda. E o Mardito olha para o negócio, olha para a mãe, a hora que a mãe distrai, o que o menino faz? Sobe, cai e se machuca. Né? Quando ele cresce, que ele tem uma cicatriz aqui assim, ó, ele tem um filhinho, ele fala, menino, não sobe aí. E o filhinho dele vai fazer o quê? Vai subir, vai cair. Nós somos assim. Papai nos dá uma série de informações e a gente é assim, de duas uma. Ou não damos bola, ou o nosso tempo é muito precioso para ficar estudando. Então a gente prefere entretenimento, os prazeres do mundo. Não que eles não devem ser aproveitados, claro que devem, mas eu preciso, como diz o rapaz lá, perceber a qualidade que eu estou dando ao meu tempo, né? Então quando o Emmanuel fala assim, ó, o nosso esforço próprio, nem que for coisinha mínima, o nosso esforço próprio. Não adianta solicitar bênçãos do pão, imobilizando os braços no gelo da preguiça. Como é de todo impróprio rogar aos talentos do amor, calcinando o coração no fogo do ódio. Duas coisas importantíssimas, né? Eu acho o meu vizinho fantástico, o cara está mandando bem na vida dele. Ele troca de carro a cada 2 anos, tem uma família estabilizada, uma casa bacaninha, tal. Eu tenho uma inveja dele, essa é a palavra. Né? Agora é uma inveja danada. Por quê? Porque eu estou nessa situação assim, ó, eu não procuro saber como aquele bendito fez para atingir todo aquele sistema que hoje ele vive. Nada é de graça nesse planeta, gente. Nada vem assim, ó, barulho de condão. Tudo é resultado de esforço, né? E ele coloca assim, o teu coração está meio complicado, as suas relações emocionais estão meio complicadas. Examina o teu coração e vê se lá não tem algum ponto de discórdia com algum parente, algum ente que está isolado. Lembra aquela passagem? Olha, se você quer fazer um agrado a Deus, trouxe um presentinho e ainda tem uma encrenca com algum irmão, Jesus fala, larga o presente aí no canto e vai resolver as encrencas com o teu irmão para depois você conversar com Deus. Porque assim, as nossas relações horizontais são importantíssimas que estejam equacionadas para que o meu interior também esteja bem. De certo, o Senhor operará maravilhas no amparo a todos aqueles que partilham a marcha. Dispensará socorros aos que amas, transformará o quadro social em que te situas e exaltará o tempo doméstico em que respiras.
Contudo, para isso, é necessário lhe ofereças os recursos que já conseguistes amontoar em ti, mesmo para a extensão do progresso e para a vitória do bem. Então eu tenho uma casa tumultuada, minha família parece um bando de loucos reunida dentro de 4 paredes, né? Então aí eu fico sensibilizado com essa situação, aí eu peço: Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. E Jesus, quando vai atuar, ele precisa de pontos de sustento. E isso ele vai citar para a gente em algumas passagens. Lembra quando ele fala assim, ó, sois o sal da terra? Ele estava falando para os discípulos também nesse momento do Sermão da Montanha. Tem gente que lê aqui e acha que é para temperar, né? As pessoas que ele está chamando de sal são aquelas que vão entrar no meio das pessoas e vão fazer o tempero, vão dar uma salgada na vida. Nada disso. Sois o sal da terra. Naquela época significava, o sal era usado para conservar carnes. Então Jesus tinha ensinado uma série de princípios para aqueles discípulos. Então ele fala: olha, a partir de agora vocês serão o sal da terra, não se deixem corromper pelos costumes, né? Sejam balizes do que é certo e do que é errado. Mostrem que apesar das situações difíceis, vocês serão sustento da verdade. Então aí você pede para Deus: Jesus, me ajuda nessa minha casa que está tudo um problema. Aí ele vem, examina, não encontra em você que está fazendo oração nem um pouquinho de paciência, nem um pouquinho de tolerância, nem um pouquinho de bondade, nem um pouquinho de beneficência, nada. Ele encontra na pessoa que está fazendo oração uma rocha. Como é que ele vai poder atuar na sua casa se você não tem esses recursos mínimos para estabelecer um ambiente de paz? Aí ele vai na tua esposa, é outra figura. Vai nos teus 2 filhos, outras figurinhas difíceis também, que não receberam o mínimo de educação moral. Então como é que a espiritualidade de luz vai conseguir atuar dentro desse recinto? Não te esqueça, pois, que no auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio pequenino, embora que deve encontrar em ti, reforçando aquilo que eu acabei de falar, tá? Então nós precisamos algumas coisas que eu acho importante, aproveitar bem o nosso tempo. A gente tem uma passagem no livro Paulo e Estevão, em que quem ler vai entender um pouco melhor, talvez. O pai do Estevão, ele era um judeu rico, e os romanos, quando entraram lá, deixaram eles na míngua, botaram eles para trabalhar numa chácara pequenininha para se auto-existir, né? E esse pai judeu, ele tinha sofrido na mão de uns soldados romanos, e ele iria no dia seguinte se queixar com o tribuno responsável por aquela aldeia. E o filho falou: pai, não vai lá, porque o tribuno tinha colocado uma placa: quem tem reclamação contra Roma, que amanhã nós abriremos uma sala de queixas. E o filho: pai, não vai, pelo amor de Deus, né? Não faça isso aí é uma armadilha. E o pai: não, que eu vou. Aí o filho teve a ideia assim: ó, vamos fazer o seguinte, pai, vamos ver uma passagem do Pentateuco, né? Vamos ver o que Deus tem para nós. Quando eles abrem, eles falam, o texto era perdoar. Perdoar. E ele leu todo o texto. O pai, narra Emmanuel, ficou com os olhos arregalados assim, mas mesmo assim, terminou a leitura, ele falou assim: filho, apesar dessa leitura, eu não vou desistir da minha ideia. Não é o caso de ele ir ou não se vingar. Eu estou dizendo o seguinte: a nossa cultura, nós perdemos o hábito pela pesquisa filosófica, ainda mais ligado ao cristianismo. Nós não temos mais paciência para isso. A gente se liga muito mais no entretenimento. Batman, Robin, Os Vingadores, que mais tem? Mulher Maravilha,
Agora nós vamos ter aí, final de ano, bandas. Direito de matar dois. Direito de matar dois, já foi antigo. Bandas de Rio. Tá tudo certo. Mas assim, e o outro tempo para a nossa instrução? Gente, quando você está no caixão durinho, os caras falando à sua volta, não tem como reagir com os conhecimentos que esse lado de cá nos dá. A gente precisa buscar conhecimento para assimilar o que é a vida espiritual. Nós somos analfabetos espirituais. Nós não temos conhecimento basicamente nenhum, né? Voltando àquilo que aquele ator falou assim, olha, quem não usa bem o tempo é um suicida. Nós temos hoje uma amiga que está fazendo um ano que desencarnou. Alguns dias antes de ela desencarnar, ela falava assim, Francisco, mas a minha vida foi muito rápida. E é, gente. Quando nós estivermos no finalzinho dela, nós vamos olhar para trás, é como se fossem duas piscadinhas. E nessas duas piscadinhas, eu deixei filhos, esposa ou marido, social, comunitário. E a minha relação com Deus, como é que ela foi montada? Como é que foi? Né? Então assim, a doutrina espírita, ela traz um monte de conhecimento. E eu aprendo a rezar, para ela usar o termo mais certo. Eu aprendo a rezar, perfeito, mas vai pedir, peça mesmo. Eu quero passar na faculdade de medicina. Perfeito. Punha bumbum na cadeira e vai estudar. Tem uns caras de pau que falam assim, não, eu vou passar porque eu rezei. Ótimo, e todos os 8.000 candidatos também rezaram para ganhar 40 vagas. Tem gente que reza no campo de futebol. Tem uns caras no campo de futebol, ó, de mão dada, Pai Nosso que está no céu ali, ó, no círculo, só para aqueles 11. Pai Nosso, dos outros não. É só nós aqui 11 que vamos jogar contra aqueles caras, né? É um processo muito infantil que nós precisamos, assim, a espiritualidade hoje nos chama a maturidade. Anjo ninguém é. O autoconhecimento é um treco meio perigoso para a cabeça mole, porque assim, se percebe que não é lá essas coisas e aí pode cair numa depressão. Não é nada disso, o Papai do Céu nos ama como somos. E Ele sabe a etapa em que você está. O que Ele deseja é que você desperte. E aproveite esse tempo que está sendo dado para você agora. É como é 2025 os caras vão encarnar? É 25. 2025 era 200 mil negros. 200 mil. 200 mil espíritos que já estão sendo, acho que se não me engano, eles vêm de Alcione. É um planeta um pouquinho vem mais afastado, né? Do... Nós não somos desse naipe. Mas nós já tivemos aqui na Terra gente que viveu entre nós, filósofos, pensadores, cientistas, que estão vivendo em Saturno, em Júpiter. Qual é a nossa necessidade? É entender esse caminho também. Né? É entender em que estágio estou e o que eu preciso para ser. Nós somos donos da nossa história. Nós seremos heróis da nossa própria história. Está em nossas mãos. Então é isso que a gente precisa pegar 2018 no laço, para nós. Certo? 18, 19, 20. Temos que passar de 18. 18 Um beijo para 8 mil.